Capítulo 9. A verdade sobre Douglas. Nas primeiras horas do amanhecer, mais cautelosa, após tantas orientações, Nicole retornou à fazenda onde morava. Rociane a acompanhou, dando-lhe apoio e segurança. Sem rodeios, porém calma, Nicole determinou ao empregado Donizete que as levasse até a cidade. Quando o homem quis especular a razão, ela o repreendeu com firmeza, pois sabia de sua fidelidade ao patrão. Na cidade dispersou-o por um tempo, exigindo que Donizete as esperasse em frente da igreja, a fim de não saber aonde iriam exatamente. Sentindo-se seguras, Nicole e Rociane foram ao posto de saúde, onde a jovem deu à luz o menino. Atendidas por outra funcionária que as recebeu educadamente, a moça revirou um pequeno e enferrujado armário de arquivos, a fim de encontrar o registro do acontecido na data mencionada. Por favor, desculpe-me, mas não consigo encontrar o nome da senhora em nenhum prontuário. Não há qualquer registro de parto no dia mencionado, nem outros dias daquela semana, informou a moça com simplicidade. Como podem ver, não temos muitas fichas e... A senhora tem certeza de que foi aqui mesmo? Claro, dei à luz aqui neste dia, era tardinha quando cheguei. E meu filho nasceu logo em seguida. Ele nasceu prematuro, era pequenininho. Calma, Nicole. Repreendeu Rociane bem cautelosa. Sabe, quem trabalhou aqui antes de mim foi a enfermeira Madalena. Ela era tão organizada. Explicava a moça procurando ainda nos arquivos, mas não encontro nenhum registro sobre o atendimento feito à senhora, muito menos o óbito de um recém-nascido. Há algo bem importante que precisaria da assinatura do médico. Óbito? Questionou Nicole. Sim, tornou a jovem bem amável. É um documento que informa a morte de alguém. No caso, se a senhora afirma que o seu filho nasceu vivo e só depois faleceu, tem que existir um registro do nascimento e depois expedir um outro documento explicando a causa da morte. O pai ou responsável, antes de tirar o corpinho daqui para enterrá-lo, tem que pegar com o médico esses documentos. Então é feita em cartório a certidão de nascimento e depois expedida a certidão de óbito. Deixe-me ver se entendi, interferiu Rociane. Se a minha irmã deu à luz aqui ou em outro lugar, tem que existir uma certidão de nascimento registrada em cartório, mesmo se o filhinho morreu horas depois? Sim, claro. Mas, disse a moça ainda olhando em vários papéis, não consigo encontrar nada que comprove que a dona Nicole foi atendida neste posto em nenhum dia próximo desta data. Nicole estava agitada, muito nervosa e contorcendo as mãos, andava de um lado para outro. A atendente deu-se por vencida, pois não encontrou nenhum registro a respeito do caso. Foi quando Rociane perguntou: e a enfermeira que trabalhou neste dia, sabe me dizer onde posso encontrá-la? Ah, infelizmente a Madalena não trabalha mais aqui. Ela entrou com pedido de aposentadoria, nunca mais a vi. Mas acho que ainda mora lá com a mãe. Onde? Perguntaram as irmãs simultaneamente. Sabe a rua ao lado do armazém do seu Natanael? Sim, eu sei, afirmou Rociane. Desçam aquela rua e antes da esquininha encontrarão uma casa amarela de murinho branco, com várias plantas na frente. É lá que mora a Dona Glória, mãe da Madalena. É uma senhora muito simpática, vai recebê-las bem. Apreensivas, as irmãs agradeceram e se despediram, indo imediatamente para o local indicado. No caminho, Nicole chorava, à medida que desabafava algumas coisas com sua irmã. Eu amo o Douglas.
Como é possível alguém ter a coragem de fazer o que estou imaginando? Não se torture ainda mais, Nicole, aconselhou Rociane. É que eu estou voltando no tempo e procurando lembrar dos detalhes daquele dia ou dos dias seguintes, não tenho dúvida. Eu vi o meu menino vivo. Ele nasceu berrando, era pequenininho, mas estava inteirinho, perfeito. Lembro de cada detalhe, de quando o peguei e o encostei no peito, até que dormi. Nunca vou me esquecer da cara de espanto daquela mulher, que não dizia nada com nada. Ela não sabia explicar onde estava meu filho, nem o que ele teve. Daí o Douglas chegou. Foi no início da noite que você veio para cá e o bebê nasceu, certo? Certo, confirmou Nicole. É bem provável que o Donizete ligou para o Douglas, que em menos de 2 horas chegou aqui. Se o Douglas pegou o menino e o levou imediatamente para a capital, teve tempo de voltar, chegando de manhãzinha, na hora em que você diz que acordou e começou a exigir o seu filho. Por isso você diz que a enfermeira estava assustada, deduziu Rociane. A enfermeira não registrou seu atendimento aqui e não queria que alguém a visse no posto. Foi por isso que ele conseguiu tirar você tão rápido de lá depois de dar à luz. Isso sempre me intrigou. O médico passaria lá no posto no dia em que você recebeu alta dada pela enfermeira. Nunca entendi porque o Douglas não a deixou internada para que o médico a examinasse melhor. Nicole se sentia frustrada, decepcionada. Apesar de ter desconfiado do comportamento de Douglas, deixou-se enganar quando ignorou as próprias suspeitas. Afinal, amava-o. Entretanto, seria bem difícil aceitar a ideia de Douglas roubar-lhe o filho, mentindo cruelmente ao dizer que o menino havia morrido logo após nascer, e até preparou um falso enterro para a criancinha, chorando por causa de tudo. Isso seria imperdoável. Chegando à frente da casa indicada, Rociane tomou a iniciativa. Batendo palmas com firmeza, em poucos segundos uma senhora as atendeu. Bom dia, cumprimentou educada, depois perguntou. É aqui que mora a Madalena? É, respondeu a senhora ao se aproximar do portão. Mas podia-se notar um titubeio em sua voz. Eu sou a mãe dela, posso ajudar? Sim, é um prazer conhecê-la. Meu nome é Rociane e esta é minha irmã Nicole, sabe? Nós precisamos falar com a Madalena só para termos uma informaçãozinha. Foi ela quem fez o parto de minha irmã e... Olha, bem... Interrompeu a senhora educada, mas com certo medo. A Madalena não trabalha mais no posto e não está na cidade. Nós sabemos que ela está se aposentando. Sim, é verdade, tornou imediata. Mas apesar de morar aqui, ela não está. Viajou para a casa de minhas irmãs, que fica no interior do Paraná. Eu preciso encontrá-la. Precipitou-se Nicole enervada. Ela roubou o meu filho, gritou. Acho que vocês cometeram algum engano. Não sei do que estão falando e... A senhora ficou tensa e recuou. Não sei dizer mais nada. Procure informações no posto. A senhora não entende. Viemos de lá agora mesmo, exclamou Nicole. Se a senhora não sabe, a sua filha estava sozinha quando eu dei à luz e vi o meu menino nascer. E ela entregou ele nos meus braços. Contava chorando. Depois ela sumiu com o meu filho. E me disseram que ele morreu, mas ninguém viu o corpo. Essa história é absurda, moça. Sinto muito. Não posso ajudar e preciso entrar. Tenho uma panela no fogo. Sem esperar por outras acusações, a senhora entrou às pressas. Desesperada, Nicole perdeu o controle e passou a gritar com toda a força de seus pulmões. A Madalena vai pagar por isto. Deus é justo. Ela roubou meu filho. Se eu não posso fazer nada, Deus fará por mim. A senhora não sabe quanto dói uma mãe ficar sem o seu filho e imaginando como ele está. A senhora está acobertando o que essa desgraçada fez. Calma, Nicole, repreendeu Rociane segurando-a pelo braço. Você
vai piorar as coisas. Chorando e abraçada à irmã, Nicole deixou-se levar e foram embora. A passos lentos elas caminharam até a igreja, entrando pela portinha lateral. Permaneceram ali por longo tempo, até que Nicole se recompusesse do choro. Tomada de reação inesperada, a jovem italiana ergueu-se e falou veemente: "O Douglas terá de se explicar. É com o que eu vou fazer agora. Vou tirar todas as dúvidas." Levantando-se, saiu às pressas e Rociane, bem surpresa, acompanhou-a pelo corredor da igreja, perguntando assustada: "Mas o que você vai fazer, Nicole?" "Ah, você verá e será testemunha." Donizete assustou-se ao vê-la sair daquele jeito da igreja e, assim que todos entraram no carro, ele obedeceu às ordens de seguir para a fazenda. Passado alguns minutos com modos que exibiam nervosismo e rigorosidade, Nicole exigiu a presença de 2 funcionários da fazenda. Depois de determinar que Donizete ficasse na casa, ela levou os 2 homens consigo. Rociane, em grande aflição, seguiu a irmã. Estava apreensiva para saber o que faria e suplicava-lhe cautela, mas Nicole parecia não ouvi-la. Por ordem, os homens carregavam picareta, enxadão e enxadas até o lugar indicado, ficando assombrados ao ouvir a exigência de Nicole: "Quebrem este túmulo." "Creio em Deus Pai, Dona Nicole. Não podemos fazer isso, não," suplicou um deles. "Acontece que este túmulo é uma mentira. Meu filho não está aqui. Meu filho está vivo. E foi o Douglas, o seu patrão, que me roubou ele." "A senhora não tem certeza disso, tem?" "Se vocês não cavarem, cavo eu. Tenho o direito de saber se existe uma criança enterrada aqui. Nem eu nem ninguém viu meu filho depois de morto e dentro de um caixão." Os pedidos de Rociane para que a irmã se acalmasse e não tomasse uma atitude tão drástica eram em vão. Irritada, Nicole tomou uma das ferramentas nas mãos, quebrou a lápide e começou a cavar. Quando perceberam o seu cansaço, em meio a uma determinação inflexível, os empregados se entreolharam e tiraram a ferramenta das mãos de Nicole, completando o serviço. Porém, quando tocaram no caixãozinho, os homens pararam e fizeram o sinal da cruz. A movimentação chamou a atenção de outras pessoas, que se aproximaram para assistir. Tomada por uma força interior fora do normal, Nicole exigiu: "Tirem este caixão daí." Com extrema tensão e medo, os homens obedeceram e cautelosamente tiraram o caixãozinho do buraco, colocando-o sobre um monte de terra ao lado da cova. Rociane não sabia mais o que fazer para impedi-lo e ficou petrificada, quase incrédula, com a imposição da irmã e com o que presenciava. Nicole, tomada de uma energia sobrenatural e parecendo não ter qualquer sentimento, pegou uma ferramenta para abrir o caixão, que todos velaram e oraram pelo seu filho, mas ela não conseguia quebrar os lacres. Alguns empregados já estavam ali e outros chegavam. Apavorados com o que viam, afastaram-se horrorizados. Quando Nicole apoderou-se de uma picareta, levantou-a com toda a força que lhe restava e desceu-a sobre a tampa do caixão rachando-a com facilidade. "Nosso Senhor Jesus Cristo!" gritou um dos homens. "Essa mulher está endemoniada." Nicole retirou a ferramenta que se encaixou na tampa e com as mãos começou a arrancar as lascas de madeira rachada. Em segundos, todos, bem curiosos, aproximaram-se e puderam olhar no interior do caixãozinho. "Nada!" gritou o empregado. "Não tem nada aqui dentro. A dona Nicole tem razão, Deus do céu." Um outro ainda concluiu: "O seu Douglas fez um velório.
um enterro em um túmulo para um caixão vazio. E até chorou sobre ele, por causa do filho morto que estava dentro. Um murmurinho começou, e Nicole, estarrecida, afastou-se e sentou-se sobre a grama. Com o olhar perdido e lágrimas silenciosas correndo por sua face pálida, parecia muito fraca, sem ânimo e sem saber o que fazer. Chorando, Rociane ajoelhou-se ao seu lado. Abraçou-a com piedade, mas a irmã não reagia. Os que rodeavam o local não paravam de comentar sobre a violação do túmulo, enquanto examinavam o caixãozinho vazio e olhavam para Nicole, porém não faziam nada. Comovida, Rociane forçou a irmã a se levantar e, passando em meio à multidão boquiaberta, conduziu-a num abraço, ajudando-a a caminhar de volta ao longo trajeto até o sítio. Nicole agia maquinalmente. Não parecia perceber o que se passava à sua volta. Não respondia nada diante das argumentações da irmã. Preocupada, Rociane não suportou e, quando estavam próximo da casa da fazenda, pediu para que Donizete as levasse de carro até o sítio, pois Nicole não estava bem. Ela não disse, mas temia pela gravidez de sua irmã. Depois, sob o teto de Rociane, Nicole desesperou-se, chorou muito e chegou ao ponto de gritar enfurecida e decepcionada. Somente após a chegada de Dona Josefina, sob efeito de um chá, a bela e jovem italiana se recompôs, acalmando-se. A senhora prestou-lhe todos os cuidados a noite inteira. Nas primeiras horas da manhã, Nicole parecia melhor. Havia se alimentado um pouco, mas ainda estava ressentida. Não conseguia esquecer qualquer detalhe do dia anterior, revivendo todas as minúcias daquela descoberta tenebrosa. Dona Josefina, com seu jeito simples, mas com amizade verdadeira, tentava aconselhar. Oh, filha, não fica assim, não. Você meteu os pés pelas mãos. Quando eu me encontrar com Douglas, disse Nicole irritada, você vai encontrar com ele daqui um bocadinho de tempo. Se prepara que ele vai chegar aqui para falar com você. Te peço, minha filha, tenha paciência e não briga. Não fala com raiva, não. A senhora não sabe o que eu estou sentindo, Dona Josefina. Nem imagino o que passei. Imagino, sim. Nunca pensei que todo o amor que eu sentia por ele se transformaria em tanto ódio que sou capaz de matá-lo com as minhas próprias mãos. Não pode falar assim, não, alertou a senhora de modo firme. Séria, invadindo-lhe a alma com o olhar, Nicole perguntou: gente como ele, capaz de chorar sobre um caixão vazio, afirmando que o filho está lá dentro, não tem piedade de ninguém, é capaz de tudo. Então me diga, Dona Josefina, o Douglas vai devolver meus filhos? Após alguma demora, Nicole insistiu. Seja honesta com os dons que Deus lhe deu. Se a senhora vê, se souber, me diga se ele vai ou não devolver meus filhos. Deus é quem vai devolver seus filhinhos. Tô vendo aqui, muita coisa vai acontecer antes, mas não sei dizer. Confie no Pai do céu. Você precisa tentar com paciência, pedir para esse homem de volta os seus filhinhos, para não se culpar mais tarde de não ter tentado. Então o Douglas não vai deixar que eu os veja nunca mais? Perguntou chorando. Não diga nunca, filha. Antes que prosseguissem com a conversa, Rociane, que só era ouvinte, alertou-se com o barulho, produzido pelo motor de um carro se aproximando. Logo viram Douglas descendo do veículo em companhia de sua mãe, e antes que subissem para a varanda, Rociane deu alguns passos à frente, inquirindo com firmeza na voz: o que desejam? Falar com Nicole, claro, respondeu ele tranquilo e dissimulado.
Como se não soubesse de nada, argumentou. Chegamos à fazenda e nos disseram que ela estava aqui. Entre, Douglas. Você tem muito que nos explicar, determinou Rociane inflexível. Douglas colocou a mão sobre o ombro de sua mãe e, quando ia conduzindo-a, Rociane falou firme. Eu acredito que a presença de Dona Vitória não seja necessária. É você quem nos deve explicações por tudo o que fez, não ela. Não posso deixar minha mãe aqui fora, Rociane. Sei que é uma pessoa educada e incapaz de negar um lugar para o descanso de uma senhora desta idade, depois de uma viagem de carro, não é? Insatisfeita, Rociane não disse nada e saiu da frente para que Douglas entrasse, acompanhado de sua mãe. No interior da casa, diante da presença de Dona Josefina, Dona Vitória pareceu abalar-se. Havia qualquer coisa que lhe provocava grande insatisfação ao ver aquela senhora. Algo a estremecia silenciosamente, através de energias que se chocavam com uma força indescritível. Um longo silêncio se estendeu, enquanto Nicole repousava os olhos chorosos e vermelhos, porém fuzilantes, sobre Douglas, o qual aguardava astuciosamente que ela se manifestasse primeiro. Rociane, tomando a iniciativa para dar início a alguma comunicação, convidou secamente: sentem-se aqui. Disse, indicando os lugares à mesa onde Douglas e Nicole ficariam frente a frente. Acomodados, Dona Vitória sentia-se inquieta. Mas Rociane, com o intuito de terminar o quanto antes aquele silêncio insuportável, foi bem direta. Pois bem, Douglas, quando a minha irmã retornou do hospital de Jundiaí, sem a filha que foi socorrer, eu estranhei o fato de você não tê-la levado para a capital, a fim de acompanhar a Renatinha. Se a menina precisava de uma assistência melhor, nada como ter a mãe ao lado. Mas nós explicamos a Nicole, defendeu-se Douglas sem se exaltar. Não é segredo que sou casado e... Eu sei, interrompeu Rociane. Não precisa repetir. Nicole me contou tudo, o que vocês explicaram e argumentaram para convencê-la a ficar e deixar a filha ser levada por vocês. Sei que ela não poderia pernoitar em um hospital e seria incabível que fosse para sua casa, mas, então eu pergunto, por que não deixaram a Nicole acompanhar a filha até o hospital? E como vocês têm posses, depois poderiam hospedá-la em um hotel para que acompanhasse lá na capital o tratamento da menina. Não seria o mais correto? Aquela pergunta o pegou de surpresa, mas rapidamente as criações mentais hipócritas o ajudaram. Veja, Nicole estava com a roupa do corpo. Perderíamos muito tempo se voltássemos por este motivo. O mais importante era socorrer nossa filha. Vocês foram todos em um único carro. Porém, o Donizete os acompanhou com outro carro vazio. Isso não lhe parece muito estranho? É como se ele aguardasse para trazer a Nicole de volta, como se tudo já tivesse sido planejado, replicou Rociane sem trégua. Suspeitávamos que aquele hospital não tivesse recursos e, bem, eu só quis garantir que meu empregado nos desse apoio. Douglas titubeou e não conseguiu ser convincente, demonstrando-se nervoso. Incomodada com o segmento da conversa e com a presença de Dona Josefina, Dona Vitória interferiu muito educada. Essa conversa tão íntima não deveria acontecer só entre os interessados? Rociane, impondo-se, afirmou: se a senhora, Dona Vitória, está dizendo isso pela presença de Dona Josefina, saiba que esta senhora é mais íntima, confiável e nossa parente do que vocês. Ela cuidou de nós desde que viemos para cá. É conselheira e prestativa tanto quanto nossa própria mãe. Se alguém tem que se retirar, não é ela, eu garanto. Desculpe-me,
pediu Dona Vitória, disfarçando seu rancor. Vamos resolver primeiro o caso da Renatinha, tornou Rociane firme, enquanto Nicole silenciava com o coração apertado, repleto de ódio. A Renatinha está bem, enfatizou Douglas. Estava com pneumonia dupla. Se não fosse socorrida em um bom hospital, o problema se agravaria. Mas, apesar do susto, ela está bem melhor e precisa ficar internada por causa das medicações e cuidados específicos. Esperta. Rociane perguntou, aproveitando-se da empolgação de Douglas. A Nicole me disse que você a registrou assumindo a paternidade. Foi isso mesmo? Claro, respondeu sorridente. Pensando que a enganaria com facilidade, Douglas tirou do bolso uma certidão de nascimento, que estava no meio de seus documentos. Estendeu-a para Rociane, acreditando que ela não fosse alfabetizada. E assim como Nicole não saberia o que tinha naquele papel. Olhe, está aqui. Assumi a paternidade da Renata, ela é minha filha. Rociane pegou o papel na mão e, ao examiná-lo, enquanto Douglas se levantou e acercou-se dela, dizendo ao apontar: aqui está o meu nome, aqui o nome da Renata e o nome da mãe é Gorete das Neves Pereira Gregori? Mas o que é isso, Douglas? Ele puxou imediatamente a certidão das mãos de Rociane, irritando-se. O que está dizendo, Rociane? Você não sabe ler. É tão analfabeta quanto sua irmã. Não queira envenenar Nicole contra mim. Nicole arregalou os olhos sem saber como reagir. Mas Rociane se impôs. Engana-se, Douglas. Eu terminei o normal. Se você não sabe, é um curso de nível médio que me deu formação para ser professora primária. Acha que não sei ler? Só não prossegui nos estudos por falta de condições. Adoro ler e escrever e posso garantir que li não só o nome da Gorete como mãe, mas o nome de Renata Pereira Gregori. Deixe-me ver este documento de novo, exigiu Rociane. Você está ficando louca, disse Douglas, nervoso, guardando a certidão novamente. Se eu entregar este papel nas suas mãos, é capaz de rasgá-lo só para me complicar. Sem suportar mais, Nicole gritou. Eu já descobri tudo, seu desgraçado. Onde estão meus filhos? Douglas ficou estagnado e tentou dizer: espere um pouco, Nicole, eu posso explicar. E eu quero os meus bambinos. Interrompeu Nicole aos berros. Levantando-se, ela foi em direção a Douglas e o segurou pelo paletó, sacudindo-o ao gritar. Não vai me enganar mais. Eu fui atrás daquela enfermeira maledita. Maldita. Disse que fez meu parto. Ela sumiu e não existe no posto qualquer papel que prove que estive lá, que meu filho nasceu ali. Calma, Nicole. Mas que? Calma o quê? Eu vi meu filhinho inteirinho, peguei ele no colo, dormi e quando acordei ele tinha sumido. Explicava sem trégua e com seu forte sotaque italiano. Você apareceu e disse que nosso filho tinha morrido e arranjou um caixão lacrado. Todo mundo viu e assistiu o enterro. Me chamaram de louca, de endemoniada. Quando eu desenterrei o maldito caixão e o abri, mas todo mundo viu, todo mundo é testemunha que o caixão estava vazio, sem nada. Que criatura é você, capaz de ver meu desespero e não se importar? Você não deve ser gente para mentir que o filho morreu e chorar em cima de um caixãozinho vazio. Rociane se aproximou, separou a irmã que agarrava Douglas pelas vestes, levou-a para perto da cadeira e pediu: pare de gritar assim, Nicole. Vamos conversar feito gente, certo? Virando-se para Douglas, Rociane pediu calmamente: por favor, eu não terminei de ler a certidão.
Empreste-me novamente para que eu possa ver a data. Eu posso explicar, Rociane, afirmou Douglas sem atender ao pedido. O meu filho com a Nicole nasceu prematuro. Ele estava muito fraquinho quando eu cheguei aqui. Por isso acreditei que precisava de um excelente hospital. Para ser atendido quanto antes, foi então que o levei. Ao fazer a internação, os médicos não deram esperanças. Voltei e disse para Nicole que ele não tinha resistido. Eu não poderia levar a Nicole para um enterro lá na capital. Fez breve pausa, depois continuou. O enterro que fiz aqui foi algo simbólico. Mas, quando retornei, tomei um susto, por ele resistir a cada dia. Eu não sabia o que falar para Nicole, e bem, a verdade é que a minha esposa deu à luz pouco depois e passou muito mal. O menino, meu filho, com a Nicole, se recuperava e precisava do leite materno. Então não tive alternativa e, bem, nós falamos para a Gorete que ela deu à luz os gêmeos, um casal. Assim, ela amamentaria o menino, que era meu filho, com a Nicole, como se fosse filho dela. A Gorete cuidou e cuida do menino com todo amor e carinho. Como eu poderia desfazer tudo aquilo? Fiquei desesperado, mas não havia conserto. Com o tempo, a Nicole ficou grávida e a Renatinha nasceu. Procurando ser convincente, Douglas entoava a voz de modo melancólico, piedoso e prosseguiu. Eu não gostaria que meus filhos ficassem sem o meu nome. Se algo me acontecesse, eles não seriam meus herdeiros, não teriam nada. Eu sabia que a Gorete não estava nada bem. Sua doença se complicou e ela não teria muito tempo. Surgiu um grande problema. Eu não poderia registrar as crianças em meu nome, junto com o de Nicole, pois sou legitimamente casado. Mentiu imaginando que Rociane não conhecia os procedimentos e as leis. Fiquei desesperado com o fato da Renata não ter um nome, não ter um pai. E, muito aflito, peguei a certidão de casamento. Fui ao cartório e a registrei. Virando-se para Nicole, pediu: perdoe-me, Nicole, meu crime foi por amor aos nossos filhos. Nicole estava incrédula, perplexa, não dizia nada. Foi capaz de mentir sobre a morte da sua filha com a Gorete. Foi capaz de dizer que seu filho com a Nicole havia morrido. Eu sei que pode registrar um filho sem a certidão de casamento. Pensa que sou ignorante? E o que pretende fazer agora, Douglas? Interrogou Rociane. Por acaso pretende entregar a Renata nos braços de Gorete também? Lógico que não. Assim que ela estiver bem, voltará para a fazenda. Prometo. Mas no momento quero o perdão da Nicole. Estou preocupado com ela. Por quê? Tornou Rociane friamente. Eu conversei com a empregada da fazenda e explicou Douglas com modos meigos. Bem, a empregada que se dedica especialmente a cuidar de sua irmã é uma mulher experiente e acredita que, apesar de amamentar, ela possa estar grávida pelos sintomas que vem sentindo e outras coisas. Eu não quero que ela se abale mais. Minha esposa está praticamente aguardando a morte. E Nicole já é minha esposa em meu coração. Criaremos nossos filhos e tudo será diferente. Dona Josefina, com seu jeito calmo e sábio, interferiu. Oh, meu filho, não mente não. Sua mulher está melhor de saúde que você. Ela está até de barriga de novo e vocês nem sabem. E olha, ela ainda vai enterrar você. Seu coração é tão mau que vai explodir. Cale-se, velha bruxa, berrou Dona Vitória. Posso até ser bruxa, mas não divido o meu cardeirão limpo com você. Bruxa má. Eu conheço bem você. Não sei como, mas conheço. Só não se esqueça que existe Deus, Pai Todo-Poderoso, e os seus anjos, trabalhando para o bem, no céu e na terra. Tudo o que fez e está fazendo vai virar contra você. Ninguém pode mais que Deus. Rociane, chamou Dona Vitória com modos nervosos,
Eu exijo que faça essa senhora se calar. Não viemos aqui para ouvir desaforos, queremos esclarecer esta situação. Dona Josefina riu de um modo engraçado com o canto da boca e ainda preveniu. Não pense em matar essa nora que você tem hoje, que nem você fez com a outra. Essa aí já tá te preparando um neto encomendado. Cê nem imagine, nem ela o que vai fazer com vocês. Essa Gorete, eita moça ruim do cão. Não sei quem é pior, ela, você ou o seu neto? Rociane não interferiu, mas Nicole perguntou bem enérgica: quando vai trazer meus filhos de volta? Dona Josefina, num gesto amável, esfregou as costas de Nicole, cedendo-lhe expressivas energias calmantes, por perceber que a moça não estava muito bem. Enquanto isso, Douglas respondeu: Nicole, não acredite nesta senhora. Ela nunca viu minha mulher, por isso não pode dizer nada sobre minha vida. Agora me escute. Trarei a Renatinha de volta assim que ela receber alta. Quanto ao Rogério, ele está muito bem. Posso trazê-lo para que o conheça. Vamos fazer o seguinte. No dia em que nossa filha receber alta, trarei o Rogério junto, certo? Nicole permaneceu completamente muda, sem expressão e com o olhar perdido. Douglas ainda propôs: gostaria que voltasse para a fazenda junto comigo. A Rociane pode vir com você e... Nicole continuou como que entorpecida, mas Rociane, num lampejo de ideia, decidiu interrompendo-o. Não, minha irmã está abalada demais. Foi uma descoberta nojenta, imperdoável. Há de convir comigo, não é? Douglas não disse nada e ela prosseguiu. Nicole ficará aqui sob meus cuidados até o retorno da Renatinha. Vamos ver se você cumpre com sua palavra. Veremos se tem honra ou não. Douglas e sua mãe se entreolharam e, sem alternativas, ele concordou. Certo, será como você quiser. Levantando-se rapidamente, Dona Vitória se despediu à distância, assim como seu filho, e ambos saíram da casa o quanto antes. Minutos depois, Nicole pareceu despertar de uma inércia, reagindo. Não sei o que me deu para eu não socar esses dois. Acalme-se, Nicole, aconselhou a irmã. Acredito que foram as bênçãos de Deus que a fizeram calar a boca. Se brigasse ou falasse mais do que fez, poderia ser pior. Eles ficariam revoltados e você não veria mais os seus filhos. Além disso, tem que pensar em sua gravidez. Uma vida depende de você e todo esse nervoso já foi muito prejudicial para o seu bebê. Acho que ele vai cumprir com a palavra. Dona Josefina não contestou, mas abaixou a cabeça, permanecendo com o olhar perdido ao chão. O que a senhora acha, Dona Josefina? Perguntou Nicole apreensiva. Vamos rezar e entregar nas mãos de Deus, né, fia? Depois decidiu. Preciso ir. Tenho que dar de comer para os bichos, já é tarde. A senhora se retirou sem alongar qualquer comentário. Rociane ficou intrigada com aquela atitude, porém silenciou. Semanas se passaram. Nicole estava desesperada, chorando cada vez mais pelos filhos que queria ao seu lado. Certo dia, quando já perdia as esperanças de Douglas cumprir com sua palavra, ele apareceu e trouxe consigo o pequeno Rogério, que já falava algumas palavras e frases com clareza, pois o menino era bem esperto. Uma força inexplicável fez com que Nicole reconhecesse o filho e o abraçasse forte contra o peito, dando-lhe vários beijos. Rogério ainda não tinha 2 anos de idade e não a estranhou. Aceitou os carinhos e ficou entretido com os belos e longos cabelos de Nicole, sua verdadeira mãe. E a Renata?
Perguntou Nicole, olhando com firmeza para Douglas. Tá boa, respondeu o garotinho com voz gostosamente infantil, sem que esperassem, falando um pouco enrolado, mas o suficiente para que o entendesse, completou. Tá lá em casa. Nicole beijou o filho e olhou em seguida para Douglas, que justificou. Você não vai dar atenção ao que uma criança dessa idade diz. Ela não disse nada. Já havia sido muito orientada pela irmã e por Dona Josefina para não discutir nem brigar com Douglas, a fim de conseguir os filhos de volta. Além de não questionar sua vida particular com Gorete. O mais importante eram as suas crianças. Rociane chegou correndo e feliz, pegando o garoto do colo de sua irmã. Aconselhou em voz baixa, sem que Douglas a ouvisse. Não carregue peso. Aproveite o tempo e conversem. Virando-se para o sobrinho, olhou-o de cima a baixo com admiração. Beijou-o e avisou. Vamos ali com a titia ver uns bichinhos. Tem patinhos, pintinhos, cabra. Nicole, com um olhar lacrimoso, ficou observando o filho que argumentava, com um jeito peculiar de uma criança daquela idade, algumas coisas com Rociane. Era um belo garoto de pele alva, bochechas rosadas, cabelos pretos e lisos. Ele tinha uma voz gostosa e uma risada cativante. Aparentava ótima saúde e era bem desenvolvido para a sua idade. Nicole reparou em cada detalhe de suas roupas finas e bem alinhadas. Viu como ele está bem? Afirmou Douglas, orgulhoso e sorridente. Estaria melhor se estivesse comigo. Eu sou a mãe dele. Mas me diga, e a minha filha? Foi por isso que eu não vim antes. A Renatinha ainda está internada. Mas como? Você disse que ela estava se recuperando bem. Teve uma recaída. Lembre-se, Nicole, ela só tem 6 meses. 7. Já fez 7 meses. Certo, mas ainda é pequena, sensível. O médico disse que é um milagre ter sobrevivido. Não imagina como chegou ruim ao hospital. Ela melhorou, mas teve uma recaída e precisou ficar internada. Eu estou acompanhando-a de perto, foi por isso que não vim antes. E para provar que não faltei com minha palavra, aqui estou com o nosso filho. Nicole estava sensibilizada, era muita emoção. Mesmo a certa distância, não tirava os olhos do filho, que estava em companhia de Rociane. Tentando aproveitar-se disso, Douglas perguntou: Está bem, está tudo normal. Estou tão feliz por ver o meu menino. Eles conversaram muito. Rogério passou o dia ao lado da mãe verdadeira sem saber. Foram momentos alegres e divertidos até que no início da noite, Douglas se foi com o filho deixando promessas de que retornaria. Enquanto jantavam, Rociane, muito insatisfeita, repreendia. E você acreditou que a Renata ainda está internada? Por que ele mentiria? Porque Douglas já mentiu incontáveis vezes. Você já se esqueceu. Mas ele está mudado. Veja, Rociane, hoje ele trouxe meu filho para me conhecer. Mas o menino nem tem condições de entender isso. Acredito que a essa hora o Rogério está dizendo para a mãe que para ele é a Gorete, que foi à fazenda do pai, conheceu os bichos, as empregadas brincaram com ele. Chega. Você está sendo muito cruel. Acorde, Nicole, seja realista. O Douglas está feliz por eu estar grávida. Ele reparou. Como não iria reparar? Interrompeu a irritada. Até um cego esbarrando em você perceberia sua barriga. Sabe, Nicole, você não fez o que deveria. É com isso que não me conformo. O quê? Eu deveria? Exigir que o Douglas a levasse à capital para você ver sua filha. Se ele trouxe o menino aqui de manhã e voltou no mesmo dia, pode fazer o mesmo para que você veja a Renata, lembrou? Não foi isso que eu te aconselhei?
Apesar de todas as barbaridades de Douglas, Nicole ainda parecia inclinada a lhe oferecer votos de confiança. Talvez ela nutrisse um sentimento mais forte, uma paixão que não admitia ter. Rociane, inconformada com o silêncio da irmã, comentou: na verdade, não acredito que a Renata esteja internada. Tenho certeza de que o Douglas quer conquistar sua confiança novamente. E boba do jeito que você é, vai cair na conversa dele. E digo mais, ele vai te tapear para deixá-la confusa em relação às crianças que ele levou embora daqui. Além disso, é bem capaz de esperar outro filho nascer para roubá-lo também. Não é verdade, reagiu Nicole. Admita a realidade, Nicole, chega de ilusão. O Douglas não contou sobre os filhos que tem com a Gorete. Mentiu, dizendo que ela estava à beira da morte, quando na verdade a mulher está grávida. O que mais esse homem precisa fazer contra você para que não confie mais nele? Nervosa, Nicole levantou-se sem se alimentar e, chorando, correu para a cama. Rociane esfregou o rosto num gesto irritado, com um misto de arrependimento pelo que falou. Entretanto, precisava impedir que sua irmã fosse novamente enganada. Levantando-se, foi para perto da cama, sentou-se ao lado de Nicole, afagou-lhe os cabelos e falou com um tom mais suave na voz. Eu não desejo magoá-la, mas não quero que se machuque mais. Entende? Você só foi enganada e ferida desde que este homem apareceu. Breve pausa e admitiu enternecida. Às vezes penso que deveríamos ter ido para a Itália com os nossos pais. Depois que nosso Papa se foi, só experimentei dor e tristeza infinita. Nessas terras só vi miséria. Brandamente procurou explicar a Nicole. Veja, até agora tudo que o Douglas prometeu não cumpriu. Ele mente para você e para a esposa. Leva uma vida dupla. E os pais aceitam e encobertam. Pessoas com dignidade não fazem isso. O senhor Guilherme prometeu, mas não fez absolutamente nada para encontrar o meu marido. Quando nós duas brigamos e você decidiu que ficaria lá na fazenda dele, eu acho que ele, ou o pai, foi o responsável pelas relutâncias dos compradores para adquirirem o que produzimos aqui no sítio. Todos passamos o maior apuro e até hoje a situação é crítica. Mas o Douglas me disse que estava te prestando ajuda com as máquinas e empregados, contou Nicole com voz entrecortada pelo choro. Nicole, você olhou bem para esta casa. Após a ventania que levou mais da metade, restou só isso aqui. Sobrou só a cozinha e esse pedaço da sala que virou quarto. Depois que o pessoal daqui me ajudou a pegar as tábuas e fechar esta parede. Todos tivemos prejuízo com as casas e nos unimos para nos ajudarmos. Não veio ninguém de fora para nos dar assistência. Isso foi assim que você resolveu ficar lá. Pergunte a quem você quiser. Agora que está aqui, diga, você viu algum empregado da fazenda do Douglas? Ele mentiu como sempre fez e continuará fazendo. Quando Douglas voltar, vou exigir que me leve para ver a Renata, se ela não vier. Eu quero os meus filhos comigo. Quando ele voltará, Nicole? Onde ele mora? Nicole sufocou o choro no travesseiro e Rociane ainda desfechou. Por mais que seja dolorosa, admita a verdade. Não confie mais nele.